Olá, eu sou o engenheiro Leonardo e nesta semana, o evento Rico no Reflorestamento, você vai descobrir como transformar suas habilidades da área ambiental em uma fonte de renda que ultrapassa os R$ 30 mil por mês. Imagina só, você receber um Pix de entrada para um projeto de reflorestamento que você vai executar antes mesmo de plantar a primeira muda. Pois é, no reflorestamento, você pode começar do zero, sem capital próprio e fechar contratos que garantem até 50% de lucro. E o melhor, você não precisa de equipe registrada ou maquinário próprio. E para quem é esse evento, Leonardo? Esse evento é para você, que nunca atuou no reflorestamento e caiu de paraquedas aqui. E também é para você, que já trabalha na área, mas enfrenta desafios para manter os seus clientes e lucrar consistentemente. Essa semana eu vou mostrar como superar esses problemas e viver dignamente da sua carreira ambiental, alcançando uma renda recorrente de mais de R$ 30 mil por mês. Então, se você está pensando que tudo isso pode ser uma balela ambiental, eu quero que você escuta isso da boca de alguém que começou sem grana, sem conhecimento e que em um único contrato faturou R$ 125 mil. Igor Martins da Silva, tenho 27 anos, eu atuo aqui na cidade de Juara, Mato Grosso. Eu sou formado em engenharia florestal. Sempre gostei dessa área do reflorestamento, mas sempre tive medo. Eu me sentia um pouco perdido, sabe? Não saber a forma certa de aplicar, de chegar na pessoa e falar que eu sei fazer e passar segurança para ela. Mas hoje eu sei, eu tenho mais confiança, eu tenho autoridade para falar. O conhecimento que eu tenho hoje, ele me abriu portas. Cara, eu me sinto realizado, porque estou fazendo uma coisa que eu gosto. Eu nunca vi nada igual, cara. Nem na época de faculdade. Eu não esperava entrar, né, nessa área tão rápido e a gente conseguiu fechar num valor de 125 mil nesses 6 hectares. Então, quer dizer, no teu primeiro projeto fechado assim, já foi 125 pau. 4 vezes. Vezes acima dos 30 pau por mês, né? Se você acha que foi cagada de principiante, olha aqui a mensagem que ele me enviou um mês depois. Eu consegui fechar um contrato de 85 mil ontem, era de outro serviço que eu farei aos poucos. Atualmente, creio que seja mais profissional, mais persuasivo. Aprendemos muito ao decorrer da carreira. Essa foi a mensagem. Enquanto começou do zero, sem capital próprio e sem investir em equipamentos caros. Ele seguiu o que eu vou te mostrar nessa semana e garantiu contratos que cobrem todos os custos antes mesmo de iniciar o trabalho. Agora, falando de resultados, nos primeiros 4 meses desse ano, a minha empresa faturou mais de R$ 246 mil apenas com contratos de reflorestamento. Isso não inclui os contratos de manutenção, que garantem uma renda recorrente a cada 90 dias. Em abril de 2023 a abril de 2024, a minha empresa faturou R$ 1.141.105,34, apenas com contratos de reflorestamento. E isso tudo começou sem precisar investir um único centavo do meu próprio bolso. Olha esse contrato específico de R$ 431 mil. O contrato está detalhado. O valor de R$ 237.280 foi destinado para fazer o plantio de reflorestamento, com parcelas garantidas. E o valor de R$ 198 mil para realizar as manutenções ao longo dos 3 anos. Isso quase dobrou o valor inicial do contrato, gerando uma receita recorrente de 3 anos com o mesmo cliente. No total, eu consegui quase R$500 mil em um único projeto, onde 30% do valor foi pago como entrada, o que foi suficiente para cobrir os custos iniciais. E não pense que você precisa de maquinário, uma grande equipe ou até mesmo dinheiro próprio. Esses contratos são estruturados de forma que você possa começar sem esses custos iniciais. E o cliente que financia todo o processo, desde a primeira muda até a entrega completa da área. Olha só. Hoje eu atendo mais de 40 empresas mensalmente, tem mais de 12 propostas aprovadas que só estão esperando espaço na agenda para a gente começar os plantios. Deixa eu te dar uma ideia do que eu estou falando. Primeiro, nós temos uma proposta de 40 mil para o plantio. Outra proposta é de 57 mil reais. E não para por aí. Tem uma proposta de 110 mil reais. E para fechar,
tem mais uma proposta de R$100 mil. Isso que eu chamo de oportunidades em um mercado milionário. Se você que é profissional ambiental ainda não percebeu, essa semana eu vou te mostrar como aproveitar tudo isso e construir uma fonte de renda capaz de te render mais de 30 mil por mês. E talvez você esteja aí pensando, ok, Leonardo, mas como alguém como eu que está começando sem conhecimento prático nenhum, acabei de me formar, 30 mil por mês parece bem distante para mim. Ou talvez você já trabalhe na área ambiental, mas não consegue essa constância de 30 mil todos os meses. E está aí se perguntando, né? O que será que eu estou fazendo de errado? Essas são ótimas perguntas e eu vou responder todas elas hoje. Então fica comigo aqui até o final dessa aula e veja como transformar a sua realidade, como colocar mais de 30 mil no seu bolso todos os meses. Mas antes, deixa eu te mostrar como eu cheguei nesses resultados. Eu sou nascido no interior do Paraná, mas eu cresci no Pará. E por ironia do destino, o meu pai ele era madeireiro. Meu pai sempre foi um exemplo de honestidade e visão empreendedora para mim. A família dele era muito próspera, eles tinham muito dinheiro, venderam tudo aqui no Paraná e foram lá para o estado do Pará. Compraram fazenda de 800 alqueires, sítio, caminhão, maquinário. Eles trabalhavam com exportação de madeira, exportavam mogno, mas só cortavam o que era deles. Eles não serravam madeira para outras pessoas ou empresas. Eles construíram um império, mas por desentendimento entre os sócios, a empresa começou a ir mal e em 99 eles quebraram. Perderam tudo, meu pai ficou só com a roupa do corpo e teve que recomeçar do zero, já com mais de 40 anos. Eu tinha uns 16, 17 anos na época, depois disso a minha mãe pegou eu e meus dois irmãos, nós voltamos para o Paraná, onde o custo de vida era mais barato. Então eu cresci nesse ambiente. Apaixonado por madeira, planta e floresta, vi meu pai trabalhando com isso e a vida inteira, desde os 16 anos, eu sabia que eu queria trabalhar com reflorestamento, mas a vida me levou para outros caminhos. Quando voltamos para o Paraná, eu fui estudar minha primeira faculdade na área ambiental, que foi tecnologia ambiental. Depois eu fiz minha segunda formação em engenharia ambiental. Após eu me formar, eu fui trabalhar em uma grande empresa cuidando da equipe responsável pelo tratamento de efluente, que é a água residuária lá dos vagões. E eu era supervisor da estação de tratamento de efluentes industriais. Eles lavavam os vagões de soja, óleo vegetal, fertilizante, etc. Então, quando tudo isso se misturava, ia lá para a canaleta e depois para a lagoa de tratamento. O cheiro ficava podre. Eu ia embora fedendo esgoto. Eu pegava o busão para casa, eu não tinha carro na época. Quando entrava, todo mundo abriu espaço. Eu era literalmente o Moisés do busão. As velhinhas falavam, meu Deus, que homem fedorento. Eu entrava no busão, a galera abria. Eu ficava com vergonha, mas era o meu trabalho. Não tinha vestiário lá, então não dava para tomar banho antes de ir embora. Depois de um tempo eu percebi que não dava para continuar ali. Eu ganhava pouco, na época era um salário mínimo. Depois de um ano, subiu para 2 salários. E olha que eu tinha 2 graduações. Então eu fiquei nessa empresa aí por uns 2 anos, até decidir que era hora de eu sair e empreender. Eu lembro da sensação de alugar uma pequena sala comercial e mergulhar nos licenciamentos e projetos ambientais. Durante esse período, um amigo me indicou para uma família influente da minha cidade, do ramo de construção. O dono me chamou para trabalhar com eles e perguntou quanto eu queria ganhar. Pensei que poderia seguir com o meu negócio de licenciamento e projeto e, ao mesmo tempo, garantir um bom salário fixo. Pedi R$10 mil por mês, ele aceitou, eu fiquei feliz de cara. Mas, no final, eu vendi a alma pro capeta. Para você ter uma ideia, um dia eu estava em Campo Mourão, quando a advogada da construtora me ligou. A advogada me falou, o que você está fazendo? Aí eu falei, eu estou aqui em Campo Mourão, desenrolando as coisas do loteamento. Quando que você chega aqui em Maringá, você pode organizar suas coisas que nós vamos para Curitiba, porque a gente vai falar com o presidente do iate. Eu, meu Deus, que loucura! Pois é, se organiza, 17 horas a gente pega a estrada, acelera aí, vamos. E eu realmente não tinha vida. E com o tempo, começou a prejudicar a minha saúde. Eu tive até um início de gastrite. Além disso, eu comecei a perceber várias tretas jurídicas lá na empresa. Loteamentos descartados, quebras de contratos, venda de terrenos por inviabilidade da obra. E eu pensei, eu não vou durar muito aqui nessa empresa. Minha saúde está indo para o espaço. E quando isso aqui acabar, aonde que eu vou parar? Lá na minha salinha. E não é que estivesse ruim lá, mas eu pensei, o que eu posso fazer para melhorar o meu negócio?
Então eu decidi sair da construtora, voltar toda a minha dedicação para fazer o meu negócio de consultoria ambiental dar certo. Eu já fazia alguns PRADs e eu percebia que cada vez mais apareciam agricultores, proprietários de terras, loteadoras, construtoras, empresas que estavam precisando de gente para fazer reflorestamento. Muitos queriam restaurar as APPs, que são as áreas de preservação permanente. Outros precisavam compensar as árvores derrubadas nas obras, por exemplo, como as construtoras incorporadoras. Tudo isso por causa da lei. A lei que exige que todo imóvel rural mantenha uma área de cobertura vegetal nativa. A lei que penaliza a destruição ou dano nessas áreas de preservação permanente. A lei sobre a supressão de vegetação, que é derrubar para poder viabilizar alguma obra, como condomínios e redes elétricas, e as penas. Bom, da cadeia de até 3 anos ou multas altíssimas para quem não cumprir. E eu já vou aprofundar em tudo isso e como você, profissional da área ambiental, pode aproveitar essas leis para faturar mais de 30 mil por mês nesse mercado milionário de reflorestamento. Então fica aqui comigo. Um certo dia apareceu um cliente me pedindo um PRAD. Precisava também de alguém para fazer o plantio e cuidar da área até que ela virasse uma floresta. Eu não tinha a mínima ideia de plantio ou de manutenção das áreas plantadas. Eu fazia o PRAD, entregava para o cliente e era o famoso vai com Deus e ele se virava para executar. Mas dessa vez eu fui pesquisar quanto que ficaria para eu fazer o orçamento completo. Foi aí que o caso cai para trás, quando eu descobri que eu poderia ganhar se eu fizesse o projeto e executasse o plantio. Então eu entendi que eu estava diante de uma mina de ouro que ninguém estava enxergando. E tinha gente disposta a pagar muito dinheiro porque não tinha profissionais que realmente sabiam plantar essas florestas. E foi aí que eu decidi expandir os serviços. Nessa época eu tirava pouco mais de R$1.000 por cada PRAD que eu fazia, o que não era nada ruim para o ano de 2008. Mas eu vou te contar aqui o que aconteceu. Já de cara, eu fechei um contrato de R$135 mil para restaurar uma área degradada e mais 90 mil para cuidar dessa área por 3 anos. Só que eu estou falando de ter 7 mil para cada 90 dias e o cliente nem chorou por desconto quando eu falei o preço. Ele disse, tá fechado, pronto, achei o que eu estava procurando. Só esse contrato já pagava muito mais do que eu ganhava na construtora. Aí eu comecei a projetar. Se eu fechasse um desses a cada 3 meses, eu já teria mudado toda a minha vida. Então eu corri atrás de outros clientes e comecei a oferecer. Primeiro para os clientes que eu já fazia os projetos. E rapidamente, outros contratos vieram. Um de 25 mil, depois um de 30, até que eu fechei um de 232 mil. Aí eu pirei, cara. 232 mil reais, você não está entendendo. E o melhor, eu fazia tudo sem ter nenhum funcionário, sem viveiro, sem investir um caminhão de dinheiro, sem equipamento, praticamente nada. Era uma empresa totalmente enxuta e fácil de operar. Era um sonho se realizando. E você vai entender porque tem demanda a perder de vista nesse mercado. Eu vou te mostrar como aproveitar isso para faturar mais de 30 mil por mês. E eu vi que tinha encontrado um negócio que realmente ia colocar muita grana no meu bolso. Eu era dono do meu próprio negócio, tinha liberdade que não tinha antes, seja de tempo ou de dinheiro. E o melhor, sabe o melhor? Eu tinha paz, algo que fazendo os projetos eu não tinha. Quando eu descobri que o reflorestamento dava muito dinheiro, a minha vida deu uma virada gigantesca. Com o tempo, eu fui ganhando experiência, fui otimizando o processo, como escolher as melhores mudas, como gerir o meu negócio, melhor de tudo, como ter mais lucro reduzindo o custo e colocando mais dinheiro no bolso. Hoje eu tenho uma empresa que fatura mais de 1 milhão por ano e eu te mostrei no início que em um único contrato eu faturei quase meio milhão. Então com essas melhorias eu consigo hoje atender mais de 40 empresas de forma recorrente e isso me rende muito mais que 30 mil reais por mês. Então hoje eu faço tudo, da muda até entregar a floresta. Então eu consegui construir o meu viveiro próprio, eu expandi os meus serviços e aumentei a margem de lucro para 50%.
E como eu mostrei, além de todas as empresas que eu já atendo, eu tenho 12 propostas aprovadas esperando para começar a ser executadas. Obviamente, eu comecei sozinho, tentando, errando, quebrando a cara, mas sempre eu fazia o melhor que eu podia sem esperar que tivesse tudo perfeito para começar. Eu preferi fazer, colocar em prática, até chegar no que eu tenho hoje. E essas melhorias me permitiram atender mais de 40 empresas de forma recorrente, sem ter sócio, sem ficar endividado no banco e com liberdade de tempo e dinheiro que eu sempre quis. E como eu disse lá no início, meu pai sempre foi um exemplo para mim, uma pessoa correta, um grande empreendedor, que enxergava as oportunidades. Ele conseguiu reconstruir uma empresa próspera depois de quebrar. E hoje ela é tocada pelo meu irmão caçula. Mas eu sempre senti que o sucesso da minha família veio à custa do desmatamento, que na época não era reflorestada essas áreas que eram desmatadas para exploração de madeira. E hoje a gente sabe o impacto ambiental disso. Eu sempre quis ser próspero e ter uma empresa próspera, como a do meu pai, mas de uma forma sustentável. Cheguei a sugerir isso ao meu pai, mas naquela época ele não entendia o significado de ter uma empresa autossustentável que plantasse para colher a própria madeira. Ele só extraía madeira. Hoje eu acredito que a minha missão é viver tudo o que o meu pai me ensinou. Ser empreendedor, ser honesto, mas de uma forma que eu possa devolver ao mundo um pouco do que a minha família conquistou com a extração de madeira. Esse desejo me levou a encontrar um caminho que quase ninguém vê e poucos exploram. E quem explora, muitas vezes, não entrega florestas de verdade. Nós estamos falando de um mercado gigantesco na área ambiental, praticamente inexplorado. Se você está se perguntando como tudo isso pode se transformar em uma oportunidade real para você, é isso que eu vou te mostrar agora. Então pega papel e caneta e presta atenção agora, porque eu vou começar a mostrar o tamanho da oportunidade que está na sua frente. Para cumprir as metas de reflorestamento, o Brasil precisa plantar 8 bilhões de árvores, isso mesmo, com B de bola, bilhões. Isso representa 12 milhões de hectares de floresta, e quando falamos de 12 milhões de hectares, nós estamos falando de uma área quase do tamanho da Inglaterra. Por isso, tem o potencial de gerar 776 bilhões de reais, isso mesmo, 776 bilhões com B. E aqui não tem nada de romântico. Ou planta, ou a batata vai assar. O Acordo de Paris, os governos do mundo todo se comprometeram a reduzir o CO2. Quem não reduzir vai ter que comprar crédito de carbono de quem tem. E para ter crédito de carbono, precisa de florestas ou áreas reflorestadas. Agora deixa eu te contar outra coisa. No Brasil existem em torno de 216 mil profissionais, entre engenheiros, ambientais, florestais, agrônomos, biólogos. Digamos que todos queiram trabalhar com reflorestamento. Se dividir isso aí, 12 milhões de hectares por 216 mil profissionais, daria 55.555 hectares para cada um. Isso equivale a 55.555 maracanãs para cada um reflorestar. Isso significa plantar cerca de 37 milhões de árvores por profissional, o que geraria uma bagatela de 3,5 milhões de reais por pessoa. E isso se todos quisessem, mas nem 1% está aproveitando essa oportunidade. Ou seja, estamos falando de uma fatia de quase 36 milhões de reais que podem parar no teu bolso. Dá para imaginar isso? E de acordo com o Código Florestal Brasileiro, as propriedades que têm as áreas de preservação permanente, aquelas áreas na beira dos córregos, rios ou nascentes, precisam ser reflorestadas. Então, quem tem terra precisa reflorestar essas APPs. Se não tiver reserva legal constituída, tem que plantar a reserva legal. Se não plantar, pode ser multado, ter a propriedade embargada, responder criminalmente no Ministério Público e até ir para a cadeia. Está aqui o Decreto de Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas por condutas lesivas ao meio ambiente. Está aqui a lei, estou te mostrando. Você deve estar pensando que quando eu falo de desmatamento ilegal, eu estou me referindo a grandes mafiosos da madeira, aqueles que tiram milhões por ano, ou que cortam árvores na sua propriedade para plantar mais ou aumentar a produção de gado, soja, até aqueles que fazem queimadas. Mas a realidade é bem diferente. Muitas vezes são pessoas comuns que, por falta de conhecimento ou circunstância, acabam precisando desses serviços.
Veja o caso do senhor italiano agricultor que precisava plantar 100 mudas. Ele foi enrolado, ficou adiando, até que o Ministério Público deu uma canetada nele. Ou você planta ou eu vou decretar a sua prisão. Desesperado, ele me ligou. Leonardo, pelo amor de Deus, me ajuda. Estão querendo me prender. Esse tipo de cliente está com a faca no pescoço e quando chegam a mim, não estão querendo barganhar. Ele sabe que ele precisa resolver a situação dele. A mesma coisa aconteceu com a dona Maria. Ela ficou viúva, a filha dela decidiu assumir a propriedade do pai, funcionária pública, a filha trabalhava numa cidade e a fazenda fica em outra. Chegando lá, viu que o pasto tinha virado mato e pensou, vamos meter uma esteira aqui para a gente aumentar a área de plantio de soja. A dona Maria avisou, filha, hoje em dia se derrubar mato, dá cadeia. Mas a filha não deu ouvidos à sua mãe. Era pasto, mãe. E meteu a máquina para cima. Resultado, imagem de satélite, polícia ambiental, quase foi presa. E agora está respondendo criminalmente. Teve que contratar advogado, ela ficou apavorada. A mulher estava tão traumatizada que para onde ela olha, eu não vejo isso. Ela veio até a minha empresa desesperada, preciso de mudas, preciso plantar agora. E eu expliquei, calma, agora é época de estiagem, não chove. Se plantar na seca, você vai perder essas mudas. Então nós combinamos. Ela me deu um sinal de 30% naquele dia e agora, para esse mês, eu entrego 7.000 mudas que ela precisa para esse plantio de reflorestamento. Clientes assim estão com a faca no pescoço e sabem de uma coisa? Eu não tenho pena. Eles causaram o problema, agora precisam resolver. E eu estou aqui para ajudar eles. Parece até que eu sou mercenário. Não, mas eu não sou. Eu gosto de ganhar dinheiro, sim. Mas, acima de tudo, eu estou ajudando o italiano, a filha da tia Maria, para não ir para a cadeia. Porque se eles não resolverem comigo, eles vão resolver com outra pessoa. E se não resolver, vai direto para o xilindró. Esses exemplos mostram que o Brasil está repleto de pessoas precisando do seu serviço. Onde tiver um sítio, tem alguém precisando de você. E no final das contas, essas pessoas vão ter que plantar por bem ou por mal. Eu te mostrei a lei e a fiscalização está cada vez mais apertada. Hoje existe supervisão por drones, satélites em tempo real, existe o sistema do Mapa Biomas, que é capaz de detectar infrações em tempo real, e os espertinhos e inocentes estão sendo pegos antes mesmo de terminar o desmatamento. Não tem mais como ter um sítiozinho lá no interior de Minas e não ser fiscalizado. Tudo acusa no sistema dos órgãos ambientais. E tem muitos clientes com a faca no pescoço, desesperado por alguém que resolva esse problema para eles. O que é um problema para eles é uma baita oportunidade para você. Seja você alguém que quer começar no reflorestamento ou um consultor ambiental que ainda não viu a grana entrar, se você estava pensando em desistir porque não vê oportunidade, agora eu estou te mostrando o tamanho da mina de ouro que está na sua frente. E olha aqui, esse é um cliente que eu atendo e que está respondendo criminalmente porque o órgão ambiental autuou e mandou a denúncia para o Ministério Público e acionou ele criminalmente. E não foi só a multa, o crime ambiental da cadeia, como eu já falei. Se não fizer, corre o risco de xilindró. Fácil, fácil. Esse cliente tinha um prazo de 30 dias para fazer o PRAD, depois de aprovado, mais 30 dias para executar o plantio. Um pequeno detalhe, ele tem que cuidar dessa área por até 15 anos. Olha só como isso é incrível. Para você que reclama de falta de clientes ou quer largar a carreira porque não dá dinheiro, o reflorestamento é um nicho onde você pode ter grana entrando todos os meses com um único cliente por vários anos. Se eu for entrar no mercado de compensação, aqui em Maringá, por exemplo, existe a Lei 10.090 do ano de 2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade das construtoras de edifícios residenciais plantarem árvores para mitigação do efeito estufa. O artigo 1º fala que as empresas construtoras de edifícios residenciais ficam obrigadas a promover o plantio de árvores no município de Maringá, conforme a quantidade de apartamentos construídos no edifício, na forma estabelecida dessa lei. Olha só o contrato que eu executei para uma construtora aqui da minha cidade. O prédio tinha 25 andares, foram plantadas 400 mudas nativas para compensação dos gases de efeito estufa. E isso me rendeu um contrato de R$ 34.800. Está aqui a assinatura e o nome da minha empresa. Aposto com você que aí na sua cidade tem sim um prédio sendo construído ou um loteamento sendo executado.
E olha que essa outra empresa que eu prestei serviço, é uma loteadora aqui no Paraná, que teve que fazer a compensação. Porque quando se faz um loteamento, é preciso se fazer o dissipador de energia, retirar algumas árvores nativas para poder executar a obra. Eu também fiz a arborização urbana desse loteamento. Olha só a imagem do drone. A arborização é outro serviço, além da compensação, que você pode incluir para o cliente. Como eu fiz para essa loteadora, cobrei R$ 57.992,64 nesse contrato aí que você está vendo. E sabe o que isso quer dizer? É a sua chance de colocar grana no bolso e faturar mais de 30 mil por mês com reflorestamento. Você percebe que há oportunidade por todos os lados? Não é somente para quem fez desmatamento ou foi multado por não recuperar as áreas de APP. São muitas empresas que precisam fazer compensação ambiental, como incorporadoras, construtoras, loteadoras, até empresas de concessionárias de veículo. E os melhores clientes são aqueles que estão com a faca no pescoço, aqueles que precisam resolver o problema para não ir parar na cadeia. Eles não têm tempo para ficar correndo atrás, para fazer barganha com o preço. Eles estão desesperados para resolver a situação e vão procurar quem pode ajudar. Eu sempre digo, se o cliente não resolver comigo, ele vai ter que resolver com outra pessoa, porque o problema está ali e não tem escapatória. Então, a grande oportunidade para você, profissional da área ambiental, é que essas pessoas precisam de você agora e o mercado só cresce. O relógio está correndo contra o tempo, contra muitos desses clientes. Então, hoje você percebeu que dá sim para faturar mais de 30 mil por mês com reflorestamento e até muito mais. Eu te mostrei os meus resultados, eu gosto sempre de ter cuidado para falar. Se você quer seguir alguém, busca sempre alguém que ensina algo que ele faz e que tem resultado comprovado. Eu abri os meus resultados aqui para você hoje. Você viu que eu faturei mais de 1 milhão no último ano e viu também que os contratos este ano só aumentaram. E o mais importante, se você viu que pessoas comuns como você estão conseguindo resultados incríveis, como o Igor, que tem 2 contratos e faturou mais de 200 mil. Eu não só te mostrei os meus resultados, como também te falei como eu cheguei até eles. Eu te mostrei que o Brasil precisa plantar 8 bilhões de árvores e que menos de 1% dos profissionais ambientais estão enxergando essa oportunidade, que tem o potencial de colocar muitos milhões na sua conta, te deixando muito rico. Realmente inacreditável. Você também viu que as demandas estão em todos os lugares. Existe a meta do Acordo de Paris, mas também existem as empresas como as construtoras, incorporadoras, proprietários de terra, pessoas comuns, como o tiozão italiano lá, a filha da tia Maria, que precisa compensar. Todas essas oportunidades estão ao seu alcance. O reflorestamento é um nicho que, se você souber aproveitar, além do ganho inicial com o plantio, pode gerar um fluxo constante de renda por muitos anos. Imagina só transformar esses contratos em uma recorrência por 3, 5 ou até 10 anos, apenas para cuidar dessas áreas que você plantou, sem precisar de uma equipe enorme, sem grandes investimentos em maquinário, tudo de forma enxuta e eficiente. E no nosso próximo encontro, que vai ser na quarta-feira, às 8 horas da manhã, eu vou te mostrar como essa oportunidade pode ser ainda maior do que você imagina. Na próxima aula, você vai descobrir como, além de fechar os contratos, que podem te gerar de 40% a 50% de lucro por projeto, é possível garantir uma recorrência de ganhos. E esses ganhos, eles podem variar de 800 a 40 mil reais, com um potencial de mais do que dobrar o valor inicial do contrato. Eu vou te mostrar exatamente como transformar essas oportunidades em uma fonte de renda robusta e previsível que vai muito além do valor fechado no plantio. Então, crie agora mesmo um despertador para você não esquecer do nosso próximo encontro. Vai ser uma aula fundamental para você entender como maximizar os seus ganhos no reflorestamento e garantir uma fonte de renda que pode ultrapassar os 30 mil reais por mês. E agora eu tenho uma missão para você. Acessar o botão verde abaixo e entrar na nossa comunidade no WhatsApp. Lá eu vou postar uma publicação do Instagram para você comentar o que você achou dessa primeira aula.
qual foi a principal sacada que você teve sobre o mercado de reflorestamento e como você pode encaixar isso na sua carreira ambiental para faturar mais de 30 mil por mês. Me conta aí, eu quero saber. Muito obrigado pela sua participação e na quarta-feira às 8 horas a gente se vê de novo na segunda aula do evento Rico no Reflorestamento, onde eu vou te mostrar como transformar contratos de plantio de reflorestamento em uma fonte de renda por até 3 anos. Muito obrigado, um abraço.